Então, boa noite a todos e todas. Vamos começar aqui a aula de números na educação básica do dia 15 de dezembro de 2020. E o tema da nossa aula hoje é o problema da contagem, números naturais e operações. Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela para me ajudar, me apoiar aqui na apresentação. Eu vou fazer uma apresentação, mas vocês, por favor, fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas, fazer observações, tá bom? Que para a gente iniciar aqui essa discussão sobre um dos temas, né, da nossa disciplina, que são os números naturais, né, relacionado com o problema de contagem. Então, acho que um exercício que vai perpassar aqui toda a nossa aula é um exercício de desnaturalização do que a gente já conhece, né, sobre números, porque a gente nasceu numa sociedade já estruturada, organizada, né, com o apoio da matemática. Então, isso tudo para a gente é muito óbvio, muito natural, faz parte da nossa vida, né? E aí a gente vai falar do momento em que essas coisas, essas ideias foram elaboradas, né? Então, às vezes é muito difícil a gente se colocar no lugar de um povo que não tinha o que a gente tem hoje. Então, é um exercício de desnaturalização do que a gente conhece, né? Como ser humano e como professor de matemática em particular, tá? Então, eu vou compartilhar aqui um arquivo com vocês. Depois eu vou colocar lá no Moodle, tá? Esse arquivo. Bom, vocês já conseguem ver aí? É um arquivo do PDF. Sim. Tá, beleza. Então, olha, a minha apresentação é fortemente baseada, praticamente o conteúdo deste livro aqui, A Experiência Matemática. Oh, desculpa, peguei o livro errado. Esse livro aqui, Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça. É um livro que é um clássico da matemática, tá? O livro foi escrito na década de 50. O Bento de Jesus Caraça era português, e esse livro dele até hoje, eu estou aqui com a 5ª edição, é um livro que até hoje faz muito sucesso por causa da abordagem que ele faz desses conceitos fundamentais da matemática. Então, eu achei importante colocar aqui o prefácio que o autor escreveu na primeira edição do livro. Ele falou assim: a ciência pode ser encarada sob 2 aspectos diferentes. Ou se olha para ela tal como vem exposta nos livros de ensino, como coisa criada, e o aspecto é o de um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem, sem contradições, ou se procura acompanhá-la no seu desenvolvimento progressivo, assistir à maneira como foi sendo elaborada, e o aspecto é totalmente diferente. Descobrem-se hesitações, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para que logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições. Descobre-se ainda qualquer coisa mais importante e mais interessante. No primeiro aspecto, a ciência parece bastar-se a si própria. A formação dos conceitos e das teorias parece obedecer só a necessidades interiores. No segundo, pelo contrário, vê-se toda a influência que o ambiente da vida social exerce sobre a criação da ciência. A ciência, encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação.
Aparece-nos, enfim, como um grande capítulo da vida humana social. E aí o autor assume que é essa segunda perspectiva que ele vai usar para escrever o livro, para apresentar as ideias. Tá? Então, a gente vai se deparar aqui com uma matemática sendo construída a partir das necessidades humanas, da condição humana, de entender a sua realidade, a natureza que estava ao seu redor, e da matemática que foi sendo criada a partir de necessidades do convívio social. Tá? Então, é essa ideia que está por trás aí da proposta do Bento de Jesus Caraça. Bom, ele começa então falando dessa operação da contagem, né? Uma operação elementar da vida individual e social. Contar é uma coisa que a gente necessita cotidianamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês da minha vida. Por causa do excesso de trabalho na frente do computador, né, principalmente agora com o ensino remoto e as reuniões acontecem todas pelo computador, etc., eu passo muito tempo assentada e aí eu desenvolvi uma dor na região lombar. E aí procurei a fisioterapia, né? A fisioterapeuta me passou um exercício que eu tenho, para fazer esse exercício tem que ser assim, eu tenho que fazer 3 séries de 10 repetições e em cada exercício eu tenho que ficar 3 segundos estática. Eu levanto o tronco, fico 3 segundos parada e abaixo o tronco. Contei uma. Levanto o tronco, conto até 3 segundos, abaixo o tronco 2 vezes. Aí eu faço isso 10 vezes, faço uma pausa, depois faço isso mais 10 vezes, outra pausa e pela terceira vez. Então, eu tenho que realizar simultaneamente 3 contagens. Né? A contagem dos 3 segundos que eu fico paralisada, a contagem de cada repetição e a contagem do número de séries. Né? Então, contagem realizar a contagem é uma necessidade cotidiana e que vocês devem lembrar aí de vários exemplos, né? Que vocês também devem ter essa necessidade aí de fazer, né? O Caraça até fala, né, que para o indivíduo isolado socialmente, a necessidade de contagem pode ser menor, mas ainda existe. No nosso caso, né, estamos isolados socialmente, mas já somos totalmente imersos no mundo matemático. Então, essa necessidade de contagem continua estando socialmente isolados ou não. Mas à medida que a vida social fica mais intensa, o Caraça fala que a necessidade de contagem vai aumentando. Né? Por exemplo, vão aparecer transações comerciais, questões relacionadas à saúde, à infraestrutura e por aí vai. Então, as relações humanas vão criando essas necessidades de contagem. E a gente, né, os seres humanos, a gente cria mecanismos e estratégias para resolver problemas da vida real. E algumas dessas estratégias e mecanismos viram parte da matemática. Tá? Contagem é uma delas, né? São estratégias, são ações que a gente desempenha, tem que desempenhar no nosso dia a dia, que acaba fazendo surgir alguma ideia, algum conceito que depois vira algo da ciência matemática. E a criação dos números naturais foi uma dessas criações, tá? Que aconteceu para atender necessidade humana, né? Que vem da necessidade da contagem. Bom, o Bento de Jesus Caraça chama de números naturais os números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá? Então, ele começa os números naturais a partir do número 1. Lá no fórum, o colega fez uma pergunta, né, que era relacionada com isso. Né? Afinal de contas, o zero é natural ou não? Não sei se vocês chegaram a ver essa pergunta lá do colega. Eu vi também. Pois é. Vocês já se depararam com essa pergunta aí? Eu fiz uma matéria com você. A Júlia, Gabriel... Pode falar, Ju. Pode falar primeiro, Ju. Eu tô...
Eu já me deparei no ensino fundamental mesmo. Uhum. O meu foi mais... foi na faculdade mesmo, que eu tive aula com o Semi, sabe? Uhum. E ele adora levantar umas questões assim, mas aí no final... E ele estava falando exatamente sobre os números naturais, sobre contagem. Mas aí no final foi meio que definido que quem quiser usa 0, quem não quiser não usa o 0. Uhum. Isso te incomoda, Júlia? Júlia e todo mundo? Acho que não. A minha foi nos primeiros semestres de faculdade, inclusive, eu estava fazendo análise combinatória, a gente falando dos conjuntos, aí o professor que eu fiz falou, tem muito esse conceito de que os números naturais são os números que a gente conta, né? Uhum. Aí, isso é um argumento até que o povo usa para falar que 0 não é natural. Aí eu lembro que ele, até hoje, que ele perguntou quantos elefantes tem nessa sala. Aí, esperando que a gente respondesse 0, né? Aí ele falou, eu considero 0 natural. Uhum. E foi essa a discussão que eu tive na faculdade só. Beleza. Eu tô em análise também. Análise também, no livro que eu usei, também teve essa discussão. Aí é mais técnica do que um debate aqui, eu acho. Eu acho que está mais para o debate mesmo, né? Porque a gente não vai dar uma resposta definitiva aqui, não, tá? E eu acho que é saudável a gente ir acostumando com a ideia de que nem toda pergunta matemática tem resposta única. Nem toda pergunta matemática tem uma definição, tá, gente? Então, vamos, sei lá, ficar aberto para diferentes possibilidades, tá? Então, o importante, eu acho, é a gente definir como é que a gente está considerando no início da conversa. E aqui no caso do Caraça, ele começa considerando os números naturais a partir do 1, tá? Bom, e aí, mas ele fala que a criação desses números se arrastou por séculos, né? E que o homem primitivo de 20 mil anos ou mais não tinha o mesmo conhecimento que a gente tem desses números hoje, né? Eram, na vida deles, né, o que eles estavam necessitando e vivenciando ali, que fez com que eles fossem, pouco a pouco, construindo essa noção de números, né? E começou daí, dessa necessidade da contagem. A Tatiana Roque, que é uma historiadora da matemática, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela fala que, como era impossível estudar práticas numéricas orais muito antigas, a história dos números está bastante associada à história da escrita, porque os historiadores só tiveram a possibilidade de ter contato, né, com essas ideias iniciais dos números a partir do momento que eles foram registrados. Então, ela fala que essa história vai começar mais ou menos no 4º milênio antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. E aí o Caraça relata também alguns estudos de culturas atuais que viviam isoladas, né, da dita civilização, né? E ao estudar antropologicamente essas culturas, isso ajuda a entender como os povos mais antigos foram criando os números naturais a partir de suas necessidades cotidianas. E aí ele nos lembra que a ideia de número, o fato da gente ter uma base decimal, uma base com 10, né, números, né, com 10 dígitos, com 10 algarismos, a gente constrói todos os números, isso vem por causa da nossa anatomia, né? Nós temos 10 dedos nas mãos, né? E a palavra, ele lembra que a palavra dígitos em latim significa dedo. Então, né, digital, né, que a impressão digital, o dígito, o número. Então, a criação do número é uma obra totalmente humana, né, que ela vem da necessidade social que o ser humano tem de contar, e ele usa o próprio corpo para poder definir
algumas condições iniciais aí para essa criação, né? E aí, à medida que os problemas sociais vão se tornando mais complexos, é colocada a necessidade de criação de outros números, né? Por exemplo, quando os seres humanos começam a ter propriedades, ter terras, né? Começa a ter necessidade também de medir comprimentos, medir áreas, e aí percebe-se que o conjunto dos números naturais não é suficiente para dar conta desses problemas aí. Aí ele vai criar outros tipos de números, tá? Mas, sim, é um início da matemática bastante, totalmente conectado com necessidades sociais do cotidiano. Bom, aí o símbolo zero, né? Mesmo antes de eu ler a pergunta lá no fórum, o Caraça já traz essa discussão aqui, né? Se zero é um número natural ou não, né? Então, assim, isso depende, tá? Se for na álgebra, você tem uma necessidade, se for no cálculo, na análise, você tem outra necessidade. Então, você vai escolher, vai definir o zero como número natural ou não, dependendo da conveniência, né? Mas aí ele lembra para a gente que os povos pré-históricos, os povos que começaram a trabalhar com essas noções de número, eles não tinham a necessidade de inventar um símbolo para o zero, né? Eles estavam contando, né, por exemplo, o rebanho, ou elefantes, ou seja lá o que for. Se não tinha um elefante lá na região dele, se não tinha um animal, ele nem ia falar, não tem um elefante aqui. Essa informação era irrelevante, né? Então, ele começava a contar a partir do que existia ali para ele, né? Então, assim, eu discordo do seu professor, tá? No caso se não tem um elefante na minha sala, eu não vou falar do elefante. Então, eu não tem necessidade ali de usar o zero, tá? Mas isso, como a gente vai vendo aqui aos poucos, é uma questão filosófica, não é uma questão de certeza matemática, tá? Bom, mas aí a invenção aí desses séculos foi uma consequência, segundo Caraça, da escrita, porque foi necessário criar um símbolo para representar o nada. Então, assim, enquanto as pessoas não tinham a escrita, os seres humanos estavam vivendo só essa contagem para fazer uma associação de conjuntos, né, de coisas, não tinha necessidade de inventar o zero. E aí ele criou, o símbolo zero foi criado a partir, muito ligado, né, com a invenção da escrita. E aí a gente viu na semana passada, no artigo da Ana Rafaela Ferreira e da Conceição Fonseca, o horror ao vazio, né, ao zero, que tinha lá na cultura europeia. E aí o Caraça adota, então, uma convenção. E é isso que eu falei que eu acho importante, né? A gente não tem que decidir aqui se zero é natural ou não. A gente tem que dizer o que a gente está tomando como ponto de partida e construir as outras coisas a partir daí, né? Então, o Caraça considera como números naturais 1, 2, 3, 4, etc., e como números inteiros 0, 1, 2, 3, é mais diferente ainda, né? Como ele está seguindo o ritmo da história aqui, as necessidades humanas que foram fazendo com que os humanos inventassem os números, né? O conjunto dos números inteiros, como a gente conhece, os números negativos em particular, ele vai tratar por último, tá? Ele vai tratar dos naturais, né? Naturais inteiros aqui nessa convenção que ele faz. Depois vai tratar dos racionais, dos irracionais, e só no final que ele vai tratar dos números negativos, tá? Que foi uma invenção mais sutil, né? Qualquer coisa vocês me param, tá, gente? Jussara, alguém tinha levantado a mão, mas parece que já parou. Eu estou vendo, eu estou na apresentação aqui, eu não estou vendo. Quem levantou a mão? Tinha sido eu. Vai lá, Ju. Não, é porque eu ia comentar, mas aí você acabou falando a mesma coisa sobre a respeito do zero, né? Porque, teoricamente, a gente não conta o zero. Aqui tem 0 coisas.
né? Por isso que essa ideia de contar o zero, na minha cabeça também não faz muito sentido, né? Você não conta o zero, entendeu? Eu ia falar justamente mais ou menos essa ideia que você falou, né? Não tem a necessidade de você contar zero coisas. Uhum. Aí você acabou complementando aí, mas tinha sido eu que tinha levantado a mão. Obrigado, colega, por ter falado. Gente, vocês têm que falar porque eu não estou vendo, tá? Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a apresentação. Essa Sem coisa problemas. Oi. Oi, não entendi. Eu vou falar sem problemas, professor. Qualquer coisa a gente interrompe aí. Valeu. Obrigada. Obrigado. Bom, então, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Volta lá. Não, volta. Então, aqui, esse princípio no qual a nossa numeração se baseia, ela facilita tanto a escrita dos números quanto a realização de operações. Então, é um jeito que os seres humanos arrumaram de facilitar, né? Aí o Caraça até faz essa pergunta aí, como seria efetuar uma multiplicação usando a numeração romana? Imagina, né? XI, né? 11 vezes V, que é 5, né? Como é que a gente operacionaliza essa conta, essa multiplicação, usando a numeração romana, né? E aí, você sabe que o valor posicional foi um grande avanço, né, na escrita da matemática, né, na invenção dos números, né? Porque usando apenas 10 símbolos, né, os 10 dígitos, a gente consegue escrever todos os números. É tranquilo para todo mundo esse nome aí, valor posicional? Todo mundo sabe o que isso significa? Essa coisa de que o algarismo tem um valor diferente dependendo da posição em que ele está no número, tá? 2 na casa das dezenas significa 20, 2 na casa dos milhares significa 2.000. Tá? Então, eu uso o mesmo dígito 2 para representar valores diferentes. Isso foi uma grande sacada, né? E aí, nesse caso, tem a importância do zero para indicar a ausência. Né? A gente escreve 205. Imagina se não tivesse o zero, aí eu quero indicar 5 unidades e 2 centenas. E aí, para não confundir com 25, eu deixo um espaço entre eles. Aqui, ó, eu marquei aqui, tem um espaço aqui entre o 2 e o 5. E se na escrita à mão, né, usando os tabletes ou o papiro, etc., a pessoa vai escrever esse espaço, pode deixar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, vai causar dúvida, né? Que número é esse? É 25 ou 205? Né? Porque eu quero indicar que tem 0 dezenas. Então, o zero foi super importante para eu indicar a ausência, né? Principalmente atrelada, como diz o Caraça, à escrita, né? A contagem me cria a necessidade de eu contar 1, 2, 3, etc. E a escrita me leva à necessidade de inventar um símbolo para o nada, para a ausência, para o vazio. Tá? Então, essa é a ideia aí que o Caraça traz a respeito da criação do 1, 2, 3, etc. e depois do zero. Bom, e aí ele vai também falando de algumas operações que não são as operações que a gente conhece, né? Algumas ideias que estão por trás dessa criação dos números. E a primeira delas é a ideia de correspondência. O que a gente faz quando a gente conta é fazer uma recorrespondência entre 2 conjuntos. Hoje a gente usa a nomenclatura conjunto, né? Mas conjunto é uma coisa mais moderna, né? Mas imagina, você tá o exemplo clássico, né, do pastor que está cuidando lá das ovelhas, né? Ele quer ter um controle das ovelhas que ele tem. Então, ele vai fazer uma correção entre ovelhas e pedras, por exemplo, né? Aí também vem outro nome, né, que a gente usa que tem a ver na origem etimológica, né? Cálculo. Cálculo renal, cálculo diferencial integral. É a mesma palavra cálculo, mas que tem a ver com a pedra, né?
a pedra, a contagem. Tá? Então, essa correspondência aí entre pedras e ovelhas em um animal é uma operação que era feita, né, que está na origem aí da criação dos números. Então, quando a gente conta, a gente faz uma correspondência, né? Na hora que eu estou contando, né, 1, 2, 3 livros, eu estou fazendo corresponder a cada livro um número, né? E, né, da sucessão natural. Então, a ideia de contagem está por trás da ideia da correspondência. E essas ideias aí é uma das ideias fundamentais da matemática, o fazer corresponder. Uma prática, né? E aí uma prática que é realizada repetidamente na sociedade, os seres humanos acabaram percebendo uma similaridade entre elas. A pessoa conta os animais no rebanho, a pessoa conta o número de pessoas numa praça, conta o número de frutas numa cesta, faz a correspondência. Então, ele observa que ele está realizando uma mesma operação em vários grupos de coisas diferentes. E isso é do humano, né? De descolar o que essa operação que ele está, essa prática que ele está realizando repetidamente, daquela coisa concreta que originou. Então, eu observo que a mesma prática que eu faço com os animais, eu faço com as pessoas na praça, eu faço com as frutas, então eu estou num processo de abstração aí, tá? E a gente, nós seres humanos, né, como a gente faz corresponder os objetos aos números durante a contagem, a gente acaba achando que os números estão nos objetos, né? Por exemplo, o exemplo do elefante aí, né? A gente associa, né? A gente esse não é um bom exemplo desse caso, não. Mas a gente costuma dizer que a matemática está nas coisas, né? E aí eu coloquei aqui para me lembrar do exemplo dos 2 dinossauros no lago. Eu estava lendo um artigo uma vez de filosofia da educação matemática que estava discutindo isso. Mas será que a matemática é anterior aos seres humanos? Será que ela já existia? Aí uma das pessoas que estava no debate falou assim, imagina na época dos dinossauros, né? Não existia seres humanos naquela época. Mas se no lago tinha um dinossauro, e aí passa um tempo, chega um outro dinossauro, eu passo a ter 2 dinossauros no lago. Então a matemática já existia naquele momento, né? Não é porque não tinha ser humano ali que eu vou deixar né, não vou ter 2 dinossauros. Aí o interlocutor dele, o cara que estava no debate, falou assim, não, mas ali naquela situação faltava um ser humano para dizer, ali estão 2 dinossauros. Porque para o dinossauro não faz sentido nenhum eu falar em 1 ou 2, isso para ele não era uma questão. Né? Se era 1 ou 2 dinossauros que estavam ali. Ele podia estar preocupado com, bom, chegou um outro dinossauro, eu estou em perigo, ele vai disputar comigo alimento. A preocupação do dinossauro, se é que ele tinha preocupação, era outra. Essa coisa de falar em 1 dinossauro, 2 dinossauros, isso é coisa humana. Então, só depois que o ser humano criou os números é que ele vai olhar para aquela cena que ele nem sabe se existiu, né? Vai olhar para aquilo ali e embutir a ideia de número ali. Então, uma coisa legal que eu acho de falar é que o número, a matemática não está nas coisas, a matemática está no olhar de quem olha para as coisas. Somos nós, seres humanos, que temos a matemática, nós que criamos a matemática, e a gente usa para designar coisas, para fazer correspondências, para contar, para medir. Então, a matemática é uma criação humana que surgiu a partir, isso na minha concepção, tá, gente? Isso que, né, não foi à toa que eu escolhi o Caraça, que ele, né, tá em sintonia com essa concepção que eu acho razoável para pensar a matemática. Então,
É a gente que cria isso aí a partir de necessidades da vida em sociedade, e dependendo da necessidade, a ideia vai sendo elaborada, e com isso a gente vai criando isso que a gente hoje como. Ô, professor, eu só queria comentar uma curiosidade, que, tipo assim, tem experimentos que eles fizeram com pássaros, não estou dizendo que eles entendem matemática em si, mas que eles entendem a noção de dividir, por exemplo, comida. Eles veem que o pássaro próximo deles não tem nenhuma comida, eles vão lá e entregam para ele. Isso acho que é uma questão social até, né, de divisão. Eu pensei que você ia dar o exemplo, Giovana, de quantidade, que eu já ouvi falar que até 3, os pássaros têm essa noção de 3. Porque se tem um ninho com 3 ovos, né, o pássaro sabe que tem 3 ovos ali. Se alguém tira um ovo, ele reage de maneira diferente. Então, ele sabe que foi retirado algum. Agora, se tiver, por exemplo, 8 ovos e alguém tirar um ovo, ele não reage de forma diferente. Porque aí ele já não tem mais essa noção. Isso aí são experimentos, né, da biologia junto com a matemática e tal, mas são essas noções que são matemáticas, né? E que os animais, de alguma forma, têm algumas, né? E você está trazendo uma outra aí, que é da questão da solidariedade, né? Que mais que uma questão matemática, é uma questão de solidariedade, né? Entre os pássaros, né? Achei curioso. Obrigada também por essa informação. Alô, obrigada a você também pela sua. Bom, aí a gente falou da ideia da correspondência, né? E um outro princípio aí que está por trás aí da criação aí dos números é esse princípio da extensão, que os Caraça descreve assim: nós temos a tendência a generalizar e estender todas as aquisições do nosso pensamento, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm, e a procurar o maior rendimento possível dessas generalizações pela exploração metódica de todas as suas consequências. Então, é aquele exemplo que eu dei, né? Se ele faz uma correspondência, faz a contagem do rebanho, das pessoas na praça, das frutas, numa cesta, aí ele percebe que ele está fazendo uma mesma operação. Então, isso aí é uma extensão. Ele vai ter uma experiência para além daquela de contar uma coisa independentemente da outra. Né? Então, ele começa a generalizar essa mesma operação para outras situações. Isso é bastante humano. Né? E aí, com esse princípio da extensão, existe o primeiro contato com a noção de infinito. Né? Na hora que a gente coloca aí os números, a sucessão dos números, né? 0, 1, a gente vai abrir a janela aqui, espera um pouquinho. Aqui. Na hora que ele coloca aí a sucessão dos números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, né? O que significa? O que significam esses 3 pontos aí no final da sequência? Onde acaba a sucessão dos números inteiros? Qual é o maior número inteiro? A questão, o exercício da contagem, né? Fazer a correspondência, ela traz em si um mecanismo de juntar uma unidade, né? Então, nessa sucessão aí, eu passo de um número para o seguinte, juntando uma unidade. Por meio dessa operação mental, juntar uma unidade, eu passo do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, e aí eu percebo que em qualquer momento eu posso ir para o seguinte. E isso dá para a gente a sensação de ir tão longe quanto eu quiser. E aí, com isso, eu percebo que não existe um maior número, porque sempre que eu estou em um, eu posso ir para o seguinte.
Aliás, essa é a ideia que está por trás da técnica de demonstração por indução, né? Eu dou um primeiro passo e eu garanto que sempre que eu estou numa posição, eu consigo ir para a seguinte. Essa ideia aí é bem abstrata e ela leva a gente para a primeira noção do infinito, né? Então, da realidade prática, né, o ser humano tira a ideia dos primeiros números e dessa operação elementar de passar para o seguinte. E aí, com isso, ele pode tirar todas as consequências dessa ideia e dessa operação. O meu pensamento não vê barreira para a aplicação da operação elementar de somar de juntar uma unidade. Então, dessa operação aí, vem a noção do infinito. O primeiro contato com a noção do infinito. E eu até brinquei aí e coloquei ou infinito ou um infinito, né? Porque existem vários infinitos. Né? Isso é depois uma conversa para mais tarde. Mas essa aqui é a primeira noção de um infinito, eu acho. Bom, e aí, então, junto com essa necessidade de contar, de inventar os números, vieram também as operações, a necessidade de operar, né, com esses números. O Caraça classifica as operações em 3 graus e operações diretas e inversas. As diretas são adição, multiplicação e potenciação, e as inversas são a subtração, divisão, radiciação e logaritmação. Aqui, a partir daqui, a gente vai fazer um tratamento usando símbolos matemáticos, tá? Contemporâneos. Mas lembrando que a raiz disso tudo aí está nas necessidades sociais, né? Por exemplo, eu tenho uma família que tem um rebanho com A ovelhas, né? O número A de ovelhas. Aí, essa família vai morar junto com uma outra família que tem B ovelhas, né? Então, eles vão ter que contabilizar a nova quantidade de ovelhas aí. Então, desse tipo eu estou inventando, é lógico, esse exemplo, né? Não sei se isso era socialmente viável naquela época, mas de situações como essa ou equivalentes, né? Que surge a necessidade de inventar a operação de adição, né? Então, eu quero somar, adicionar a um número dado um outro número B. Então, eu vou somar A com B, né? O símbolo que a gente usa atualmente é essa cruzinha aqui, B. E essa operação, ela já está presente lá no princípio de extensão, né? Quando a gente, naquela operação fundamental lá de ir para o seguinte, de juntar uma unidade, ali já tem a operação de adição embutida, né? Então, se eu tenho um número A e quero somar B, eu vou vou realizar a operação elementar de passagem para o seguinte, B vezes. Né? Então, eu tô com o número 3, quero adicionar 4, eu faço a passagem sucessiva 4 vezes. E aí eu vou chegar no 7. Tá? Então, essa primeira operação, a adição, ela já estava embutida ali na contagem, no princípio da extensão. O Caraça, ele coloca, designa os nomes para as parcelas aí da adição, né? O número A, o primeiro, seria adicionando, o B, adicionador, mas pode chamar conjuntamente cada um deles de parcela. Mas, assim, como a adição é uma operação comutativa, acaba que a gente não usa muito os nomes para as parcelas, né? Um nome específico para cada uma delas, dependendo da posição. Porque se eu fizer A mais B é igual a fazer A mais B mais A, então eu não preciso dar um nome, elas vão trocar de nome ali, né? Então eu não preciso dar um nome especial para cada uma delas. E ao resultado, né, a gente chama de soma. A segunda operação é a multiplicação. O símbolo para ela é AXB, né? Esse B aqui, ou A ponto B.
ela é de segundo grau porque ela depende da soma para ser definido, né? Então, a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, se eu multiplicar A vezes B, fazer a multiplicação de B por A, fazer uma soma de B parcelas com A, ou a B parcelas iguais a A, e aí eu vou somar realizar essa soma aí, e isso eu chamo de multiplicação. No caso em que B é igual a 1, né, se fizer A vezes 1, eu vou ter uma parcela de A, mas não faz sentido eu falar em uma parcela de A se eu não tenho uma soma, né? Eu só falo em parcela quando eu tenho soma. Então, eu vou convencionar, eu vou definir que A vezes 1 é igual a A, para ter também uma coerência com... né? Imagina que eu vou somar A e paro no primeiro. Então, é natural que eu defina A vezes 1 como A. E é uma definição porque não tem uma soma envolvida aí, né? E a gente usou a operação soma para definir a multiplicação. Aqui, da mesma forma, o Caraça dá nomes especiais para cada um dos fatores, o A multiplicando o B multiplicador, mas a gente pode chamar qualquer um deles de fator. E o resultado, A vezes B, a gente chama de produto. A terceira operação é a potenciação. Ela é de terceiro grau porque ela se define a partir de um produto. Então, a potência A elevado a N, que tem esse símbolo aqui, o A com N à direita, mas de um tamanho menor e escrito acima, né, mais acima, ela vai definir assim, é um produto com N fatores iguais a A. Da mesma forma, a gente vai definir para N igual a 1, a potência A elevado a 1 igual a A, porque nesse caso não tem um produto envolvido, né? É um produto com um fator só. E aqui faz diferença, a gente usa né, essa nomenclatura aqui. O A a gente chama de base e o N a gente chama de expoente. E o resultado da operação A elevado a N a gente chama de potência. Tudo bem? Sim. Tranquilo. Bom, e aí, agora tem as operações inversas, né? E essas operações são colocadas, as operações... Bom, é a partir da colocação de um problema que surge, que a gente define as operações inversas. E o problema é o seguinte, dado o resultado da operação e um dos dados, determinar o outro dado. Né? Todas as operações anteriores, adição, multiplicação e potência, envolve dois dados, né? A mais B, A vezes B, ou A elevado a N. Todos inteiros, né, no caso. Inteiros entendidos como os números a partir de zero, os números inteiros a partir de zero, né? 0, 1, 2, 3, etc. E as operações inversas vêm desse problema, né? Eu conheço o resultado e um dos dados, e quero conhecer o outro. No caso da adição, dada a soma e uma das parcelas, a gente tem que determinar a outra parcela. Né? Então, aqui olhando aqui nas x mais b igual a A, eu conheço uma parcela, B, eu conheço o resultado da soma, da operação aqui, da adição, que é A, e quero saber qual foi a parcela que eu adicionei a B para encontrar A. Né? Então, olha, o Caraça fala assim, deveria haver duas operações inversas, conforme se pedisse o adicionando ou o adicionador. Porque, assim, olha, se eu conhecer a primeira parcela e não conhecer a segunda, deveria demandar uma outra operação inversa, né? Mas, em virtude da propriedade comutativa da adição, os papéis das duas parcelas podem trocar-se e as duas inversas fundem-se numa só, que se chama subtração. Então, a gente simboliza essa operação com esse traço aqui, A menos B, e aí a definição é essa, né? A subtração é a operação pela qual se determina o número x que, somado com B, resulta em A. Escrito na simbologia atual,
eu quero saber quem é X, que somado com B resulta em A. E a operação que vai nos ajudar a resolver esse problema é a subtração. O X vai ser o A menos B. Lembrando aqui que o nosso mundo é o número dos inteiros definidos pelo Caraça. Para eu conseguir resolver, para eu conseguir realizar essa operação aqui da subtração, eu tenho que ter o A maior ou igual que B. Tá? Porque, por enquanto, o nosso mundo só tem números positivos. Bom, aí agora a operação inversa da multiplicação. Se eu conhecer o resultado dela, o produto, né, e um dos fatores, o problema se coloca determinar o outro fator. E aí, analogamente, devido à propriedade comutativa da multiplicação, a gente vai ter apenas uma inversa da multiplicação, que a gente chama de divisão. O símbolo para ela é A dois pontos B, ou A, uma barra embaixo do A, e o B embaixo da barra. Lembrando aqui que a gente agora está no mundo dos inteiros não negativos, né? Quando a gente for estudar os racionais, esse símbolo aqui, A barra B, vai ter o significado ampliado. Por enquanto, ele significa apenas a operação de divisão, tá? Então, definindo aqui, né, a divisão é a operação pela qual se determina um número X que, multiplicado por B, resulta em A. Então, eu conheço o resultado, conheço A, conheço um dos fatores, que é B, e quero saber quem é o outro. Quem é o número que, multiplicado por B, resulta em A. Para resolver esse problema, a gente usa a divisão. Eu vou dividir A por B. E aí o X é A dividido por B, eu posso simbolizar desse ou dessa forma. Essa definição exige que o B seja diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, a condição inicial aqui, né, X vezes B, ela seria sempre zero. Então, se eu tivesse um A aqui diferente de zero, eu não conseguiria encontrar a equivalência, né? Que é a partir dessa igualdade aqui, dessa condição, que a gente define a divisão. E se essa condição não acontece, então eu não consigo realizar a operação. Então, daqui, a gente já nasce daqui essa impossibilidade, essa coisa que a gente sempre fala, olha, tem que garantir que o denominador é diferente de zero, né? Porque por causa originalmente, né, quando a divisão é definida, a gente tem essa condição, né, de que ela vem do produto. Tá? Então, por causa dessa condição, a gente tem essa exigência de que o B seja diferente de zero. Bom, e no caso aqui particular dos números inteiros, para que a gente consiga efetuar a operação de divisão, o número A tem que ser um múltiplo do B. Né? Caso contrário, não existe um número inteiro X que satisfaz X vezes B igual a A. Um exemplo aqui, olha, 7 dividido por 3 é uma operação impossível no conjunto dos números inteiros, porque não existe um número inteiro cujo produto por 3 resulte em 7. Mas, nesse caso, a gente consegue uma relação aí, escrever uma relação entre 3 e 7, usando essa ideia aqui, né, de que vai existir um número real, um número inteiro aqui, um quarto número, que a gente chama de resto, que é menor do que o B, né, que é o 3 aqui no caso, e aí a gente consegue escrever o A como sendo B vezes X mais esse resto. Né? Aqui o exemplo, o 7 é igual a 12 vezes 3 mais 1 e o resto é 1. Bom, agora a potência, né? Vamos definir aqui quais são, neste caso, as operações inversas da potência, da potenciação. Então, o problema colocado é o seguinte: dado o resultado da potência e um dos dados, determinar o outro dado. Aqui a gente encontra um problema, que é o seguinte: a potência não existe a comutatividade da potenciação. Né? Se a gente faz 5 elevado ao quadrado, é 25. Se a gente faz 2 elevado a 5, dá 32.
Daí existem infinitos exemplos aí, né? Então, eu vou ter que criar duas operações inversas. Se eu conhecer a base, eu tenho uma inversa. Se eu conhecer o expoente, eu tenho outra inversa, tá? E aí, então, aqui, ó, se eu conhecer a potência e o expoente, para eu determinar a base, a operação inversa que eu uso é a radiciação. E se eu tiver a potência e a base, e eu tiver que determinar o expoente, a operação inversa que eu vou realizar é a logaritmação, tá? Então, aí a gente, porque a potenciação não é uma operação comutativa, a gente precisa inventar duas inversas para ela, tá? Então, vamos ver cada uma delas agora aqui. A operação da radiciação. O símbolo dela é esse aqui, tá? A gente lê raiz de índice n de A, a definição, né, que é a operação pela qual, dado um número A e um número n, a gente determina um novo número x, denotado dessa forma, tal que o A é igual a x elevado a n. Né? O x é a base, né? Eu quero determinar, a minha incógnita aí, né, é a base da potência. Então, o A vai ser igual a x elevado a n, isso significa que x é igual a raiz de índice n de A. E eu vou determinar essa base. Bom, essa operação só é possível quando A for uma potência de expoente n, de outro número. Por exemplo, eu consigo realizar raiz índice 2 de 4, ou seja, raiz quadrada de 4, mas eu não consigo calcular a raiz quadrada de 5, porque 5 não é uma potência de 2, né? Então, se a gente observar aqui os números que são potência de 2, 1, 4, 9, 16, etc., que são potências de 3, 1, 8, 27, 64, potência de 4, etc. Então, a gente pode perceber que o caso mais geral é da impossibilidade de realizar essa operação da radiciação. Né? No nosso caso aqui, dos números inteiros. Depois, né, pelo princípio da extensão, a gente vai estender essas ideias aí para outros números. Mas, por enquanto, no nosso mundo, a gente é mais impossível do que possível a gente conseguir realizar essa operação. No caso da outra operação inversa da potência, a logaritmação, a gente usa esse símbolo aqui, log de A na base B, lemos logaritmo de A na base B, e a definição é essa aqui, olha, a gente, dado um número A e um outro número B maior do que 1, a gente vai determinar, construir um outro número, simbolizado assim, x é igual ao logaritmo de A na base B, tal que A é igual a B elevado a x. Agora, a minha incógnita, coisa que eu não conheço, que eu tenho que determinar, está no expoente. Eu conheço o resultado da operação, ou seja, o A, que é B elevado a x, eu conheço a base e tenho que determinar o expoente. Para determinar o expoente, a gente usa a operação inversa logaritmação. Que é essa relação aqui, né? A igual a B elevado a x implica que x é igual ao logaritmo de A na base B. E a operação só é possível quando A for uma potência de base B. Né? Por exemplo, eu consigo realizar o logaritmo de 49 na base 7, porque 7 ao quadrado é igual a 49. E se o número que eu quero calcular o logaritmo, ou seja, se o A não for uma potência de base B, então eu não consigo fazer a operação. Por exemplo, aqui, né? Logaritmo de 20 na base 3. Não existe um número inteiro no sentido do Caraça, né? Tal que 3 elevado a n seja igual a 20. Então, eu não consigo realizar essa operação aqui no conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai perceber que o caso mais geral também aqui é o da impossibilidade de realizar a operação. O que vai ser mais tarde estendido, né, ou resolvido, quando a gente estender o nosso conjunto numérico aí, né? Bom, o zero é um caso à parte, né? Então, quando o zero é eu, sem querer, ativei o mudo aqui. Vocês
perderam muita coisa ou não, né? Acho que foi meio automático, né? Não, foi bem rápido. Ah, beleza. Então, o zero é um caso à parte, ele pode causar algumas perturbações aí quando a gente realiza operações que envolvem o zero. Tá? Acho que meu computador está cansando. Ele está acionando sozinho. Tá louco. Por exemplo, quando a gente... existem situações da impossibilidade de realizar a operação, como a gente discutiu lá na divisão por zero, né, que é algo impossível. E... Só conferir. Tá tudo certo aqui. É uma operação impossível dividir por zero, né? E tem outras situações em que a gente tem uma impossibilidade, mas que a gente consegue estender, né, as operações. No caso, por exemplo, de calcular A vezes zero. O que significa uma soma de zero parcelas, cada uma delas igual a A? Vou retomar aqui lá a definição da multiplicação. Aqui a gente definiu A vezes B como sendo uma soma de B parcelas, todas iguais a A. Se eu fosse fazer A vezes zero, o que significaria zero parcelas iguais a A? Então, a gente não consegue seguir essa definição aqui no caso de B ser igual a zero. E aí também aqui no caso da potência, o que significaria A elevado a zero? Né? O que significa zero fatores iguais a A? Eu sei, a gente já teve um probleminha aqui para um fator, né? Aí convencionamos que A elevado a 1 é igual a A, mas e zero fatores? Né? Isso não faz sentido do ponto de vista da definição de potência. Então, essas duas situações aqui são problemas, são perturbações que aparecem quando um dos dados é o zero, tá? E aí, a gente vai usar o princípio da extensão, né? Porque a gente quer operar, a gente quer ir mais longe, né, das nossas operações, mas junto desse princípio a gente vai usar um outro, que é o chamado princípio da economia. A letra está pequena aqui. Dá para vocês enxergarem aí, gente? Ou está muito pequeno? Dá sim. Tranquilo. E é o princípio da economia. Esse princípio diz o seguinte, bom, a gente definiu aquelas operações para números naturais, a gente viu que a gente esbarra em alguns problemas quando o zero é um dos dados da operação. Em termos práticos, né, do cotidiano, da vida em sociedade, pode não ter a necessidade de fazer A vezes zero. Então, aqui a gente passa a ter uma necessidade puramente matemática. A potência A elevado a N foi criada bem colada com necessidades sociais. Agora, criar alguma coisa para algum resultado para A elevado a zero já é uma necessidade mais matemática, tá? Então, já que eu não tenho uma situação real, física, cotidiana, que me faça escolher um resultado, eu poderia estar livre para escolher qualquer resultado. Eu poderia escolher A elevado a zero igual a A. Eu poderia escolher A elevado a zero igual a 13. Sei lá, eu poderia inventar qualquer coisa. Mas aí entra o princípio da economia, que é o seguinte. Ele diz que é conveniente, nessas novas definições, que elas saiam o menos possível dos moldes das antigas, para que a introdução dessas novas definições no cálculo se faça com o menor dispêndio, com o menor prejuízo possível de energia mental, e tanto na definição quanto nas suas consequências. Então, a gente vai inventar, mas é uma invenção, não é totalmente livre, é uma invenção que faça permanecer o que a gente já conhece,
Tá? Então, o princípio geral de economia do pensamento é esse aí. Em quaisquer atos, seja na matemática, seja para escolher um caminho, seja para tomar alguma decisão na vida, sejam eles fáceis, elementares ou em construções mais elaboradas, a gente sempre prefere o caminho mais simples, o caminho mais curto. Então, a gente, como ser humano, tem esse princípio da economia. Não só ser humano, né? Se a gente coloca água para escorrer em algum terreno, ela vai escorrer no caminho mais fácil, né? Que ela tem de passagem. Então, esse é um princípio que vale para muitas situações da natureza, né? Então, e a gente usa isso na matemática. É conveniente que a gente defina valores para essas operações envolvendo zero, de tal modo que as propriedades anteriores continuem valendo, tá? Então, por exemplo, para a gente definir A vezes zero, eu vou lembrar que a multiplicação é comutativa. Eu não sei o que significa A vezes zero, mas eu sei o que significa zero vezes A. Eu vou fazer A parcelas, uma soma com A parcelas, todas elas iguais a zero. Eu vou somar 0 mais 0 mais 0 mais 0, A vezes, e eu sei que isso aí vai dar zero. Então, para eu manter essa igualdade, essa comutatividade da operação multiplicação, eu vou inventar, eu vou definir que A vezes zero é igual a zero. Tá? Porque senão, vamos supor que eu inventei A vezes zero igual a A. Né? Aí eu vou ter lá nas propriedades, a propriedade comutativa da multiplicação. A vezes B é igual a zero. A vezes B é igual a B vezes A, exceto quando B é igual a zero. Ia dar um trabalhão danado, né? Eu tenho que ir colocando essa exceção. Isso é contrassenso para o nosso princípio de economia. Então, eu vou definir, eu vou inventar o resultado para A vezes zero, forçando para que esse resultado satisfaça o que a gente já conhecia, a propriedade comutativa da multiplicação. Então, 0 vezes A igual a zero é consequência da nossa experiência em situações cotidianas. A vezes zero igual a zero é uma invenção matemática para preservar a propriedade comutativa. Isso é super sutil. Vocês percebem a malícia aí desse raciocínio? Isso já tem aqui, gente, esse processo aí de descolamento da realidade, né, de abstração da matemática. E a mesma situação vai ser para inventar, para definir o que é A elevado a zero. Para isso, a gente vai considerar essa propriedade aqui das potências, né, que A vezes M, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Isso aqui a gente pode ver claramente em situações cotidianas, né? Essa propriedade valendo, né? Se eu estou fazendo um produto com M fatores iguais a A e multiplico esse resultado por um produto de N fatores iguais a A, eu posso contar, né? 1, 2, 3, M mais 1, M mais 2, etc., até M mais N. Então, essa propriedade aqui, ela é bem colada em situações reais, né? Então, eu vou fazer valer essa operação aqui, essa propriedade, desculpa, para definir o que é A elevado a zero. E aí, então a gente quer, pelo princípio da economia, que A elevado a zero também satisfaça essa propriedade, ou seja, eu quero que A elevado a zero vezes A elevado a N seja igual a A elevado a zero mais N. Mas a gente sabe que 0 mais N é igual a N, né? Se a N coisas eu somo 0, é uma propriedade aí da adição, eu continuo com N coisas, né? Eu não somei nada no N. Então, eu quero que A elevado a zero vezes A elevado a N seja igual a A elevado a zero mais N, que é igual a A elevado a N. Opa, então eu quero multiplicar o A elevado a N por alguma coisa que eu quero, que eu não sei o que é, quanto vale, e o resultado vai ser o mesmo A elevado a N. E aí, pelas propriedades lá da multiplicação, é conveniente que eu defina A elevado a zero igual a 1. Tá? Então, aqui, novamente, eu invento, eu crio, eu defino um valor
para uma conta que eu não sabia fazer, o que é A elevado a zero, de tal forma que ela faça prevalecer as propriedades que a gente já conhecia. Isso tudo aqui juntando o princípio da extensão, eu quero fazer essa operação para mais números, e o princípio da economia, eu quero criar, mas sem muita energia, sem muito gasto de energia. Então, eu defino dessas duas formas aqui. Bom, e aqui as referências que eu usei para fazer a apresentação, majoritariamente, essa ideia, essa apresentação aqui foi toda baseada no livro Conceitos Fundamentais da Matemática, do Bento de Jesus Caraça, e fiz uma menção lá ao horror pelo vazio, né, da cultura europeia, de Ana Rafaela Ferreira e Maria da Conceição Fonseca, e da história, do livro História da Matemática, da Tatiana Roque, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, da professora Tatiana, lá da Federal do Rio de Janeiro. Bom, era isso aí que eu tinha para falar. Vamos às dúvidas, reflexões e tudo mais. Eu acho que essas discussões são bastante, né, filosóficas, né, bem lá do principinho, e são interessantes, né, a gente parar para pensar, e são algumas perguntas que os alunos nos fazem também, né? Por que um número elevado a zero dá 1? O fatorial acontece isso também. E é interessante a gente pensar para a gente dar uma resposta que seja satisfatória para eles, né? E é uma boa oportunidade para a gente ir relativizando essa percepção de que a matemática é exata, tem só uma resposta, né? É uma coisa abstrata. Porque a gente pode deixar isso claro, olha, isso aqui foi uma convenção, né? A gente não faz uma operação mecanicamente ou contando coisas na sociedade para poder chegar ao resultado dessa operação. Isso aqui já é uma operação matemática, né? É uma convenção dentro da matemática. E ela virando, se transformando criando seu corpo de conhecimento, né? E sim, é uma discussão altamente filosófica. O que a gente está fazendo aqui não é uma discussão da matemática como uma técnica para poder ensinar essas coisas para os alunos. É uma conversa bem entre professores de matemática, né? O que a gente está usando aqui, não só matemática, mas filosofia, história, sociologia, né? É uma matemática encarnada, uma matemática social, uma matemática histórica. Então, a gente, para a gente, professor de matemática, ter contato com esse objeto que é o nosso trabalho, né? E para desmistificar essa coisa, né? É muito importante a gente conhecer a história da matemática, ajuda até a entender as dificuldades que os alunos têm, né? No artigo semana passada da Ferreira e Fonseca, né, da Ana Rafaela e da Conceição, elas usam, inclusive, o Bento de Jesus Caraça para justificar a dificuldade que a Regina e a Rosilene tiveram para fazer 0-1, né, que foi uma dificuldade histórica, né, e o Bento de Jesus Caraça também vai falar isso, né? Então, é muito importante para o professor de matemática conhecer a história da matemática, conhecer essa filosofia da matemática, para poder pensar em atividades para o ensino, né, desse conteúdo. Oi, Jussara, dá para me ouvir? Sim, perfeito. Eu me deparei com uma coisa que estava no roteiro da aula, no slide, eu acho. Quando eu estava ensinando o aluno essa semana, eu acho, que eu estou trabalhando com ele de visibilidade e pedi para ele fazer um exercício de fatoração. E aí, no meio dos exercícios, eu pedi para fatorar em primos, né? E coloquei o número 2 sozinho, para ver o que ele ia colocar e tal.
qual que ia ser a reação dele, porque aparentemente ele achava que tinha que colocar vários números. E quando eu fui corrigir, eu percebi que eu mesmo me deparei com um problema nisso, porque o 2 sozinho, transformar ele num produto, que seria a intenção de fatorar, não tinha como, ia ficar só o 2 sozinho. Não tinha um outro número multiplicando, então não era uma multiplicação. E ele colocou até o 1 vezes o 2, só que aí o 1 não é primo. Então não virava uma multiplicação de primos. Então eu fiquei, assim, para ele não foi um problema, mas para mim tá, o que é isso? Aham, O bacana. que Porque aí, você, professor de matemática, tem que ir lá na álgebra, né? Na história, tem que ir em um outro canto aí para poder buscar uma resposta para você e, de alguma forma, traduzir, elaborar isso aí para o aluno, né? Exatamente. E aí, turma, como é que a gente resolve esse problema do Kelvin? Eu não fiquei. Você Questão sabe? de terapia em grupo. Como resolvemos a questão do Kelvin? Eu acho super interessante quando você, como professor, é surpreendido, sabe? Tipo assim, faz parte do educador ser surpreendido pelo seu público, né? Porque a gente não tem que viver no modo engessado, eu tenho que ser assim e achar essa resposta, né? Assim, é muito legal. Isso faz a gente pensar, será que a gente está ensinando direito? Qual que é o nosso método de ensino? Porque Sim. é repetição, a gente está repetindo muitas coisas. Aí você é surpreendido com uma coisa nova, uma coisa que você não esperava, e aí você começa a parar e pensar, fala assim, opa, peraí, né? Mas aí como solucionar isso daí, eu teria que pensar um pouquinho também, né? Pois eu coloquei para ver o que ele colocaria de resposta e acabei ficando também confuso. E é muito legal Você quando isso caiu na acontece. própria armadilha, né, Kelvin? Pois é, foi pego. Você pediu para escrever como um produto de primos, é isso? Isso. Aham. Como Quais seria até no teorema fundamental da álgebra, que a gente, um número maior que 2 consegue escrever, né? Num produto de primos, número inteiro. Aí eu fiquei até confuso, tipo, não tem um produto, tem só o número 2 quando você tenta. Não sei, fiquei. 2 é primo ou não? Sim. Então, pronto. Mas aí, tipo, ficou um número só. É isso que ficou. Por exemplo, se a gente vai para escrever 6, né? 6, escrito como um produto de primos, 2 vezes 3, 2 vezes 3, né? Mas o 2 em si, o 2 já é um primo, então não tem como você decompor num produto de 2 primos, porque ele já é primo. Mesma coisa se você tivesse colocado 7 na lista. Sim, qualquer outro primo geraria o mesmo problema. É. Aí ficou assim, meio. É isso. A gente escreve os números, decompõe o número como produto de fatores primos. Bom, se ele for primo, ele mesmo já é a decomposição, né? Aí só fiquei meio. Porque não tem uma multiplicação lá, tipo um símbolo de multiplicação, tem só o número. É, Bem. porque aí ele já é primo, né? Os números primos são como se fossem os bloquinhos do Lego que a gente usa para construir todos os números. Foi bem estranho, mas assim, a Só gente precisa sei qual é a dele. resposta e tudo, mas ainda assim ficou bem assim estranho pra mim. Talvez, talvez a gente teve um erro aí no caso que é muito, muito construtivo acontecer essas coisas, talvez um erro de conceito, né? Talvez não foi passado um conceito tão transparente para ele que a ponto de falar que tipo tem que ser decomposição, sendo que os números primos não conseguem fazer isso. Entendeu? Talvez pode ser que tenha faltado algum tipo de informação a mais que ele falhou ali, né, nessa parte, entendeu? Como que o aluno lidou com a situação, Kelvin? Ele escreveu 1 vezes 2, aí eu expliquei pra ele que o 1 não podia ser, ia ser só o 2. Aí ele entendeu e foi isso, mas pra mim ficou ainda meio tirar, tipo, do que estava escrito, de compor numa multiplicação, porque não era uma multiplicação, era só 1, 2. Uhum.
Mas E ele você passou tranquilo. falou com ele que fosse primo. Isso, falei que não tinha como escrever como uma multiplicação, ia ficar só o 2 mesmo. Que ia ser assim, porque era assim. É tipo isso que você deve ter lembrado na hora que eu falei dos exemplos, né? O que é uma soma com uma parcela só, né? O Isso, que é um produto com um fator só. isso, com o fator 1, aí tinha lá, a definição. Aí eu lembrei disso, que foi meio que com o que eu me deparei durante a aula. É equivalente, né? Que a gente decompõe em fatores primos quando é composto, né? Se o número primo, ele só precisa de um bloquinho, só dele mesmo. Eu ia falar, desculpa, você estava ligado e eu... Rafael Oliveira, só tem um Rafael. Você ia falar, Rafael, desculpa. Volta aí. Não ia falar nada não, José. Beleza. Tá, Kelvin? Sim, obrigado. Mas, assim, fique incomodado. Essas coisas são bacanas. Como disse o Jobert, isso ajuda a gente a desenvolver as nuances aqui do nosso pensamento matemático, né? Porque quando a gente lida com essa necessidade de ensinar, a gente aprende pra caramba. Oi, Jobert. Eu tive uma disciplina com a ação, né? E ela falou justamente isso, que às vezes, muitas vezes o erro o aluno entende, mas você não foi transparente com ele na hora de perguntar, entendeu? Ela sempre bateu muito na tecla com a gente tem que deixar, tipo, 100% explicadinho, porque se você deixa uma coisa meio que no ar assim, né, ele pode ter múltiplas interpretações, entendeu? O que é muito legal também, porque assim, a matemática e o português andam juntos, ela sempre falou isso com a gente tem que aprender a escrever matemática também, entendeu? Porque às vezes você vai escrever, decompõe fatores de primos, mas aí talvez você não explicou que o número tinha que ser composto, que os primos não se escrevem assim, sei lá, entendeu? Tipo, não estou falando que você fez isso, mas estou falando que pode ser uma situação, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender que as coisas andam muito junto e a gente tem que ser sempre transparente na hora que a gente for falar as coisas, né? Isso é muito, muito importante. Kelvin, não sei se foi o seu caso, mas não tira o 2 da sua lista de exercício, porque ele foi o mais rico. Entendeu? Esses problemas, né, que você falou que foi mais problemático para você do que para o aluno, mas isso é muito rico para ser discutido matematicamente, que ajuda a gente a entender mais. A gente tem a tendência a jogar poeira para debaixo do tapete. Nossa, isso aqui dá problema, eu não quero mexer com isso, não. Não, explicita, bota isso em discussão, que olha só que bacana, né? Quanto que a gente aqui também está aprendendo com o problema que você vivenciou como professor. Né? É importante colocar situações problemáticas. Eu meio que coloquei porque eu queria ver o que ele ia fazer, se ele ia tentar quebrar, tipo, assim, mais o 2, ou não. Pra ele ver que os números primos ele ia ter que deixar daquele jeito quando pedisse para fatorar, já estava no jeito que devia estar. E ele entendeu a proposta, que era para aquilo não dava mais para ser dividido. Só que aí eu me deparei com essa questão e eu achei interessante, que foi mais para mim do que para ele. E aí, uma outra maneira de interpretar isso aí é que quando o único produto possível é por 1, então ele é primo. E aí, o número 1 é primo? Só completando aqui rapidinho, professora. O Kelvin falou uma coisa que me veio interessante aqui, que ele falou o seguinte, que ele explicou que o 2 não vai poder, porque o 2 é primo, né? Então, o 2 ele não consegue fazer, que ele vai entender que os primos não conseguem fazer uma multiplicação de 2 fatores, né? Primos, né? Aí a pergunta que eu faço, ele entendeu que todos os primos são assim ou que só o 2? A gente tem que botar isso em xeque também, né? Porque às vezes ele vai falar assim, o 2 é assim, mas e o 5? Será que é assim? Você entendeu? Então, tipo assim, tem que entender que são todos os primos, não só o 2. Bem colocado. É interessante sempre botar essas questões também, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer a propaganda aqui. Vocês vão se divertir com a oficina da próxima aula, viu? Kelvin. Vai ser especial. E é bem parecido com o que eu já estou trabalhando com ele, então gostei bastante. Você já olhou lá? Dei uma olhada. Beleza. Então, olha,
a oficina não vai ser síncrona, tá? Eu pedi lá para vocês se organizarem em pequenos grupos para fazer a oficina e continuar naquele esquema de fazer um relato no fórum, tal, para a aula vai acontecer no Moodle, né? Mas vocês vão se encontrar em pequenos grupos. Eu coloquei um prazo até sábado à noite para vocês se organizarem no horário que der, de madrugada, sábado, de tarde, sei lá, vocês escolhem. Tem que organizar os grupinhos, né? E fazer a oficina e depois contar lá no Moodle como é que foi para os outros grupos, tá? Eu vi que algumas pessoas já estão se organizando, né, nos grupos dos seminários, bacana. Vocês estão em contato com o pessoal da tarde, da turma de 5 horas? Beleza, então vamos todo mundo organizar juntos, tá? Para poder definir os horários também, escolher os temas. E eu não estou com tudo definido ainda da disciplina, porque à medida que a gente vai conversando, eu vou sentindo o que é legal de trazer, né? O que tá, assunto que está dando mais polêmica. Aí é coisa mais interessante para a gente trazer, tá? Então, tem uma parte já programada, né, dos números naturais, e aí agora eu vou pensar no restante, se já tem tarefas aí por um bom tempo, né? Porque agora a gente, na semana que vem, a gente vai começar o recesso, né, para Natal e Ano Novo. A gente volta na primeira semana de janeiro, mas então ainda temos aula quinta-feira, só que a aula é a oficina que vocês vão fazer em grupos. Olhem sempre, vejam sempre a programação lá no Moodle, tá? Para vocês saberem qual é a atividade que tem que fazer para a aula, etc. Eu já fui adiantando aqui porque tem esses recados administrativos, mas assim, se alguém tiver mais alguma questão sobre a aula de hoje, esses grupos podem ser mesclados com o pessoal da tarde também, ou só da gente? Pode. Esses grupos de 3, pode? Pode, porque eu tô considerando o grupo como um todo lá no Moodle, né? Ah, não, beleza. É só o horário síncrono que a gente tem que fazer no horário certinho, porque é o horário que eu tenho que estar disponível para estar presente. Aí eu vou obedecer o horário da aula, né? No nosso caso, terça-feira, 7h, quinta-feira, 9h. Beleza. Mas, assim, os grupos, né, as atividades... É só tomar um cuidado que, por exemplo, se tiver 2 grupos de seminários que incluem vocês, da turma da noite, tem que lembrar que um grupo vai ser de tarde. Tá? Então, só tem esse cuidado, porque tem que negociar com o outro grupo para ver quem vai apresentar às 5 horas e quem vai apresentar à noite. É só ter esse cuidado, tá? Giovana, você chegou a ler essas informações? Giovana e os outros que não estão aqui hoje, estão aqui? Sobre os grupos, você diz, professor? Eu entrei nos grupos de WhatsApp, já até entrei num grupo aí. Beleza, ótimo. Todo mundo se virando. Ótimo. Eu fiquei só preocupada se vocês entraram depois, de repente eu fiquei em dúvida aqui se vocês estavam sabendo. Eu no começo fiquei meio perdida, mas já me localizei. Ah, ótimo, Giovana. Beleza. Tudo bem, pessoal? Então, mais alguma coisa? Tranquilo. Beleza. Então, eu vou deixar lá no Moodle também algumas sugestões de livros de filosofia da matemática, tá? Porque o assunto hoje foi bem filosófico, eu vou deixar umas sugestões lá para quem se interessar pelo assunto e quiser filosofar um pouquinho mais. Beleza? Gente, então, bom recesso para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que a gente tenha mais energia em 2021, né, com todos esses aprendizados que nós estamos tendo no mundo remoto, que a gente tenha uma vida saudável e feliz, né? Obrigado, professora. Bom final de ano para a senhora também. Obrigada, professora. Boas festas. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Bom Natal para vocês também, viu? Tchau. Falou.